What's up, galera? Como vai vocês? Pra quem não sabe, meu nome é Lucas Franco, e esse vlog de hoje eu decidi fazer esse vídeo justamente pensando como mostrar algumas dicas pra você, como vocês puderem morar em Portugal na região de Algarve. Eu estive em Algarve no ano passado, a férias, a turismo, e eu tive alguns pontos que eu analisei, observei e eu vi que Algarve às vezes seria um ponto é, de entrada muito importante. Eu falo em termos de carreira também para quem fala inglês. Então, pessoal, eu estive em Portugal, em Algarve, fiquei uma semana lá por férias, né, em Portugal. Em Algarve é uma região muito bonita de Portugal. Recomendo muito vocês irem lá um dia, vocês puderem e tal. A única coisa que é um pouquinho caro, além de Lisboa, Porto, porque Algarve é o lugar, tipo, é o Florianópolis do Brasil, é o Rio de Janeiro. É o lugar que tem muito turista, desce bastante ingleses, noruegueses, alemães, franceses, enfim, para tomar aquele sol, para pegar aquela vitamina, já que o país deles neva, faz frio demais e não tem um sol. Algarve é todo ao vapor, ao quesito, falando de sol. Então, pessoal, eu quero falar para vocês três dicas que eu posso falar para vocês sobre talvez uma possibilidade de morar em Algarve. Porque Algarve, lembrando, é a terra onde muitos turistas vão lá visitar, explorar lá para suas férias. E eu percebi quando eu fui lá, o ponto número um, pessoal, eu desci em Faro, né, é a capital ali de Algarve, e depois eu peguei um trem e fui até Lagos, que é do lado de Portimão. E então aí eu fiquei ali e tal, e comecei então a explorar os arredores ali de Lagos, que por sinal é muito bonito. E esse dia tava bem ensolarado, muito ensolarado. E tava tudo vapor, os comércios, restaurantes, cafés, lojas, o pessoal fazendo passeios de barco, né, até a gruta. Então assim, tava muito bom. Tava um dia propício para você fazer umas férias aí na praia do Algarve. Então, pessoal, a dica número um que eu quero falar para vocês, dica assim, se vocês tiverem, né, se você fala inglês, e eu falo de forma, se você fala inglês fluentemente, se você consegue conversar em inglês, se você consegue, né, morar, trabalhar num país que fala a língua inglesa, Portugal pode ser para você, tá? Por que eu estou falando isso? Lembrando, Algarve é praticamente movimentado a turismo, e o turismo lá é movimentado por estrangeiros, seja brasileiros, seja americanos, sejam canadenses, sejam árabes, sejam britânicos, alemães, franceses, noruegueses. Por quê? Porque os países deles, nórdicos, estou falando os nórdicos, Noruega, Finlândia, Dinamarca e Suécia. E outros que não é nórdico é Reino Unido, Alemanha, enfim, que também nevam lá, pessoal. Faz frio, neva. Então, o que acontece? Por mais que é verão europeu em todo o continente europeu, por exemplo, se é verão europeu na Alemanha, também vai ser verão europeu em Portugal, Espanha, Grécia, Itália, que são países tropicais. Concorda? Países assim quentes. Então, mesmo que seja quente lá na Alemanha, o alemão ele quer descer pra praia. Lembrando, na Alemanha não tem praia. Então ele tem que buscar essa praia em Portugal, em Espanha, né, na Itália, na Grécia. Então eles procuram esses destinos aí. Então eles vão falar qual língua, pessoal? O alemão, lembrando, alemães, franceses, o europeu em si, eles falam como segunda língua o inglês. Então a tendência é falar o inglês lá em Portugal, lá na Espanha, né, nesses lugares de turismo. Então o inglês é muito falado, pessoal. Eu estive lá, eu percebi muito. Pra você ter ideia, eu estava morando no Reino Unido e eu peguei um avião do Reino Unido sentido a Faro, Portugal, que é a região do Algarve. Foi lotado de pessoas do Reino Unido. Muita gente. Então, só pra você ter uma ideia. Eu estava ali, fiquei os dias em Lagos, adorei, eu e minha esposa, amei o local é muito bonito, tem comida boa, tem vários restaurantes, barzinhos, tem muitas coisas legais lá. E eu percebi a demanda do inglês, pessoal. Como assim a demanda? Primeiramente, vários gringos turistas me abordavam na rua e perguntavam se eu falava inglês para me dar informação. Quando você vai
Tipo, eu fui no mercado, eu fui no mercadinho comprar refrigerante, sorvete. E é um mercadinho pequeno, pessoal. Tipo, AliExpress, por exemplo. É tipo uma coisinha pequena, um mercadinho de esquina, pequenininho mesmo, só pra você comprar umas coisinhas. E lá, são portugueses que trabalhavam lá, né? E eu percebi que uma atendente de caixa falava inglês. Um repositor de supermercado falava inglês. Por quê? Porque eu estava no interior da loja, comprando, escolhendo as minhas mercadorias, e eu percebi vários idiomas ao meu redor. Tipo, eu escutei inglês, escutei alemão, eu escutei francês, escutei umas línguas lá cujo eu acredito que é eslavo, que eu não identifiquei a língua. Então, assim, é muito turista indo nos mercados. É óbvio que eles vão no mercado também, eles vão comprar comida, eles vão comprar refrigerante, eles vão comprar cervejas. Então, tem muita alta demanda de falar inglês. Então, eu percebi que os portugueses ali, que trabalhavam ali, eles, né, claro, atendiam o pessoal em inglês, porque cujo inglês hoje é uma língua universal. Então, aquilo ali eu imaginei e coloquei na minha cabeça. Poxa, o inglês realmente, ele é primordial, mesmo você trabalhando num caixa de supermercado, mesmo você trabalhar num balcão de padaria, de açougue. Você precisa do inglês nessa área, especialmente em Portugal, que é o Algarve, no qual eu percebi. E lembrando, gringos passavam na rua, paravam, me perguntavam se eu falava inglês, quase meio que implorando, e para dar informação para ele. Mas lembrando, os portugueses, sim, eles falam bastante inglês, eles falam um bom inglês. Eu admirei também os portugueses, né, são europeus com certeza, sim, eles falam também um bom inglês. Eu percebi que os portugueses estavam falando bastante inglês, assim, com os clientes, entendeu? E eles falam inglês super bem. Então, é isso, pessoal. O que eu quero dizer pra você? A demanda de inglês lá é alta. Porque eu fui também almoçar, né? Fui jantar, na verdade, me desculpa. Fui jantar numa pizzaria italiana. E lá tinha uma garçonete brasileira. Ela mesmo veio nos atender. Eu perguntei pra ela, do Brasil, tal, né? Onde que ela era do Brasil. Falei que eu não moro em Portugal, estou a passeio. E ela falou que tava morando ali, pouco tempo, em Algarve. Falou assim, que tem muito trabalho, mas que você tem que falar inglês. Porque é muito... Como lembrando, pessoal, os turistas vão descer pra lá, os alemães, os britânicos, os noruegueses, eles não vão falar a língua deles, não vai falar o alemão lá, eles não vai falar o norueguês lá, entendeu? Porque ninguém vai falar essa língua lá, dificilmente. Qual é a língua? É o inglês. Então você tem que ter o inglês mesmo para trabalhar, desde um garçom, desde ser caixa, né? Então você tem que ter o inglês. E eu percebi também que exige uma demanda muito para trabalhar em hotel lá em Algarve, na região de Algarve. Você pode morar lá, necessariamente você não precisa morar nessas cidades que, assim, recebe muito turista, como Lagos, entendeu? Porque, assim, é caro o aluguel, é muito caro, além do normal, tipo de Lisboa. E, assim, eu vi brasileiro lá, trombei com bastante brasileiro, e eles me falaram que, assim, eles estão saindo da região... cidades favoritas, né, dos estrangeiros em Algarve, para ir para uma cidadezinha pequena ao redor ali, porque assim, o aluguel é muito caro. Eu estava em Lagos, tinha um casal de brasileiro me falando que eles estavam pagando numa kitnet 800 euros por mês. Isso, pessoal, eu tô falando 2022, tá? Então, assim, em 2022 tava assim, imagina agora, entendeu? Então é muito caro. Então, e outra coisa, você quase não acha moradia ali para alugar, porque os portugueses que têm ali prédios, apartamentos, casas, geralmente eles preferem alugar para turistas, né? Ele prefere alugar por dias pelo Booking.com, né? Para turista por Trivago, porque ele ganha mais dinheiro do que alugar mensalmente ali para uma família ou para uma pessoa só. Você entende? Então ali Algarve é movimentada a turismo. Se movimentada a turismo, é gente de todo lugar do mundo, da América do Sul, da América do Norte, América do Sul, da Europa em si. Então você tem que falar o inglês. E eu percebi que ali, se você tiver inglês, você acha um emprego muito fácil. Em geral, na Europa, se você falar inglês, você tem um leque mais de oportunidade. Mas eu tô falando para brasileiros que querem morar em Portugal, entendeu? Eu estive lá e tenho uns amigos lá que moraram no Reino Unido, hoje eles moram em Portugal, e eles falam inglês, eles também estão conseguindo oportunidades melhores. E eu posso te afirmar, Portugal, se você quer morar em Portugal, de repente na região do Algarve, vai ciente que você precisa do inglês. E se você fala inglês,
e você gostaria de trabalhar talvez em turismo, se você não liga em trabalhar com turismo, essas coisas aí, você vai ter uma oportunidade muito na frente de muito brasileiro que está saindo do Brasil, indo para Portugal, de repente indo para Lisboa e Porto, e assim, não fala inglês. E você, se você tiver o inglês, de repente, se você gosta de turismo, gosta desse local, se você de repente for para Algarve, conseguir uma oportunidade de Algarve, você vai se dar, provavelmente você pode se dar muito bem. A probabilidade é alta, porque você fala inglês e as empresas lá procuram pessoas que falam inglês, porque é movimentado por turismo. Então, pessoal, resumindo, se você fala inglês, se você quer morar em Portugal, se de repente você gosta de locais com praias, que nem tem as falésias maravilhosas lá, você pode de repente ir para Algarve. Lembrando, também tem um lado negativo, que Algarve é a parte mais cara de Portugal. Sim, pessoal, é o local mais caro. Quando eu fui pra lá, eu dei uma assustadinha de início, porque como eu vi vários vídeos de brasileiros, amigos meus até lá, falando que Portugal era o lugar mais barato, tal, comida era mais barata. Quando eu fui no mercado em Algarve, um sorvete que de repente, sei lá, você pagava 2, 3 euros em Lisboa, você iria pagar 5, 6 euros lá. Então eu achei mais caro, sabe? Enfim, se você não liga de repente do custo de vida, se você quer pôr seu inglês em prática, se você quer morar num local que é voltado a turismo, Algarve, Portugal é pra você. Eu também fui, como eu te falei pra vocês aqui nesse vídeo, vários dias, várias noites, eu fui jantar com a minha esposa e eu percebi, quando eu passava na rua, tinha uma rua assim, né? E do lado das ruas tinha os restaurantes, sabe? Lanchonetes. E eu passava ali, caminhando ali, eu percebia dos dois lados, uns 75% das mesas, pessoas que estavam nas mesas falando, eram inglês. Então, para vocês terem ideia, como o inglês ele é primordial, ele é muito bem falado em qualquer lugar do mundo, especialmente em um lugar que é voltado a turismo. Então, se vocês querem Algarve, eu recomendo muito, porém é caro, vocês têm que ter um planejamento. Então a minha dica é, se vocês querem morar em um local que é adequado à praia, sol, só que é muito seco também, e quer falar inglês, quer se misturar com os gringos, querem trabalhar voltado com o turismo, que podem falar inglês, que vocês podem falar inglês, eu recomendo muito Algarve. Eu recomendo muito, eu fui lá e gostei bastante. Não moraria agora, a menos se um dia aparecesse uma oportunidade de uma empresa me contratasse, né, e eu fosse trabalhar voltado ao turismo, que eu também gosto bastante, eu viajo bastante o mundo. De repente do salário, de repente do local que eu for morar, e eu for trabalhar voltado ao inglês, falar o inglês diariamente, de repente no hotel, de recepcionista, eu pensaria no caso. Eu pensaria porque o Algarve é maravilhoso, é um local que recebe muito turismo e você vai fazer muitas amizades, você vai ver pessoas de todas as nacionalidades do mundo. Então, pessoal, se vocês querem morar em Algarve, essas são as dicas que eu dou pra você. Se você fala inglês ou você tem a intenção de aprender inglês, aprenda. Às vezes o Algarve tem uma oportunidade boa pra você. E trabalhos excelentes em hotéis, em locais que oferecem tours, né, para turismo, né, passeios, que tem a gruta lá, eu recomendo bastante. Tudo bem, pessoal? Inscreve no meu canal, curtem aqui, comenta embaixo, dá sua comentário aí, tá? Porque isso é importante, porque eu preciso saber como é que tá as coisas hoje no YouTube para mim poder fazer mais vídeo e tal, isso vai me motivar bastante. Comenta seu comentário, tá? Faz seu comentário aí, se você sabe alguma coisa de Portugal que você notou aqui que talvez você não concorde comigo, não tem problema, pode escrever seu comentário aqui, dê sua opinião, isso é importante, entendeu? E se inscreva, dá um like, não tem problema nenhum. Tô fazendo vídeo, tá? E eu vou mostrar pra você os lugares que eu passei aí na Europa e nos Estados Unidos. Tudo bem? É isso aí, se inscreva no canal, tenha uma boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo aí.